Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta. Meu nome é Felipe Machado e sabe, né? Esse aqui é o melhor podcast sobre nada. Eu, como bom praticante do nadismo, né, acho que é bem importante às vezes a gente entrar na nothing box interior. Às vezes a gente precisa ficar um tempo sem fazer nada para, sei lá, desopilar, sabe? Dar um tempo para a cabeça quando tu acabou de vir do trabalho, de um dia atribulado, de um trânsito ferrado e por aí vai. Quero dizer para vocês que hoje eu estou gravando de uma forma diferente. Eu estou gravando através do aplicativo do Anchor, que é onde eu hospedo esse podcast. Nunca tinha feito isso antes. Estou testando agora, não sei como é que vai ficar isso, mas tudo bem. Hoje eu quero falar para vocês sobre podcast. Na verdade, é meio que para dar uns recados, para mandar uns te liga aí, né? Porque ela é, entre aspas, uma mídia relativamente nova. Na verdade, ela já está aí faz tempo, mas ela é quase que considerada nicho e ela está crescendo muito de 1 ano, 2 anos para cá no Brasil. No exterior, uma grande parte da população consome essa mídia, tanto quanto o YouTube, o que é curioso. E nesse quesito eu vejo que a gente está realmente atrasado. Não que a gente precise dar uma de macaco, né, e querer imitar tudo que o gringo faz. Mas é uma mídia muito interessante, é uma mídia que eu acabei me apaixonando quando eu conheci. Enfim, quando tu fala sobre um podcast, as pessoas perguntam se tu tem um canal. É, de certa forma, não é bem um canal. Também não daria para chamar de estação, mas enfim, é o podcast. Talvez, é bem provável que você esteja me escutando pelo Spotify. Spotify é um aplicativo de música. Spotify ultimamente se interessou pela mídia podcast, que viu que está começando a ter muita demanda. Está aumentando a base de seguidores no Brasil. Não só no Brasil, né? Em vários lugares do mundo. Cada vez mais cresce a mídia. Há quem diga que, inclusive, o podcast é o próximo YouTube, né? O pessoal vai começar a consumir tanto quanto ou mais. Por enquanto isso ainda não é fato, não é realidade, mas quem sabe. Se tu estiver me ouvindo pelo Spotify, então deixa eu te contar um pouco. Ele é um aplicativo de música. O Spotify de um tempo para cá, inclusive ele comprou a plataforma Anchor, que é um site onde tu pode hospedar, criar o teu podcast. Produzir podcast não é uma coisa difícil. Tanto é que só com o celular hoje em dia tu consegue, né? O pessoal às vezes pensa em, sei lá, tem que ter um microfone top e um mega de um site e tal. Não, uma página no Instagram e um celular com uma boa captação, tu consegue fazer muita coisa. E principalmente agora com o site da Anchor. E o aplicativo de música, ele é de música, né? O Spotify, depois de ter comprado o Anchor, mas antes disso também tinha já alguns podcasts, acho que no seu catálogo, mas começou a investir em podcasts, que eles estão vendo que dá para monetizar, assim como se faz com o YouTube. E aí tem uma galera que às vezes escuta podcast pelo Spotify, porque recebe indicação de alguém, por curiosidade, acha sem querer ali, nas indicações, nos destaques, e acaba escutando, né? Mas o Spotify, por enquanto, ele ainda não tem alguns benefícios que o aplicativo de podcast oferece, tá? A gente chama isso de podcatcher, se tu for falar isso usando termos em inglês, ou português mesmo, como agregador de podcast. Ou seja, tu tem um aplicativo específico somente para podcast, ele não é um aplicativo de música, como é o Spotify, que agora está dando a opção de ouvir podcast. Mas, por exemplo, existe o Castbox, que talvez, é bem provável, não quero fazer uma bobagem aqui, mas acho que é o mais popular agregador de podcast no Brasil. O Castbox.fm, tá lá o site, pode baixar o aplicativo para Android, tem para iPhone, enfim. Para mim até é disparado melhor. Eu já tive vários agregadores de podcast, até ver qual que eu achava melhor o layout, as funções, os detalhes, enfim. O agregador de podcast, o aplicativo para podcast, tu vai pesquisar, ele vai te sugerir, vai te mostrar destaques, né, de segmentos diferentes
Podcast pode falar sobre espiritualidade, né, com alguma religião, tecnologia, ciência, biografias, deixa eu ver o que mais, humor, né, aquele famoso bate-papo de bar, comédia. Tem também sobre notícias, tem sobre política, tem sobre esportes e uma infinidade de coisas, viagens, relacionamentos, tem de diversas coisas. Tudo que se pensar deve ter alguma coisa, algum podcast sobre aquele assunto. E aí tu assina, né? Eu já teve gente que eu falei assim, cara, vai lá, conhece o melhor podcast sobre nada, assina, cara. Ah, mas aí tem que pagar? Não, querido. Assinar não é no sentido de assinar, tipo uma TV a cabo. Assinar seria o inscreva-se do YouTube, para ser, né, mais objetivo. Então, assina para te acompanhar. Porque o aplicativo de podcast, quando o podcast que tu segue lançou um episódio novo, o aplicativo vai te dar uma notificação no celular. O melhor podcast sobre nada acabou de publicar um novo episódio. Na podosfera, que é como a gente chama, a gente diz que cada áudio gravado a gente chama de episódio. Alguns chamam de podcast, o que eu acho meio repetitivo, já que a mídia é podcast, né? Mas eu acho que episódio seria mais o ideal. Ou um áudio novo, uma track nova, mas daí fica track, parece que tá falando de coisa de DJ, mas não é. Né? Acho que o ideal é chamar de, sei lá, de episódio, de áudio, sai um áudio novo, um episódio novo, sei lá, programa novo. Também acho que o programa é meio noventista, oitentista, mas ainda tá valendo. Então, tu é notificado, e o Spotify não faz isso. Não sei se o Deezer faz isso. Talvez não. Mas todos os aplicativos de podcast fazem. Tu recebe notificação, tu tem a opção de fazer o download do episódio para ouvir em algum outro momento que tu sabe que tu vai ficar sem internet, por exemplo. Ah, tua internet 3G tá uma droga, que no Brasil é uma coisa comum, não importa a operadora, não importa se for até a melhor de todas. Em algum momento vai pegar um ponto cego, o sinal vai estar ruim, o tempo vai estar chuvoso e aí pode influenciar no sinal. E aí para fazer um download, às vezes de 25 megas, 30 megas de um episódio, fica uma coisa difícil. Então daqui a pouco tu pode baixar e ouvir em outro momento. Assim como tu também pode não fazer o download e fazer o streaming e ouvir direto através da internet. A internet carrega e tu vai ouvindo, feito Netflix, né? Que assim funciona, vai bufferizando. Então é mais vantagem. O que eu posso te deixar de dica aqui? Tem Castbox, para mim é o meu favorito. Existe o Google Podcasts, existe o, deixa eu ver, o WeCast, tem o Go Podcast, tem o Stitcher, também muito bom. Deixa eu ver o que mais. Tem o Podbean, tem uma série, cara. Eu teria que olhar aqui. Vamos tentar descobrir aqui. Existe, o que mais que existe? Fazer o que todo mundo faz, né? Não sabe? Vai no Google, né? Vai pesquisar. Aqui eu achei até uma lista aqui no Google, os 11 melhores aplicativos de podcast para Android. Eu tô falando em Android, tá? Porque eu não uso iPhone. Se tu gosta de iPhone, isso daí é uma preferência tua. Eu acho uma porcaria o iPhone. Eu sei que ele é muito fluido, que ele é muito enxuto no acabamento do aparelho. O sistema, dizem, eu nunca vi ninguém falar que trava, né? Parece ser bom. Mas algumas sistemáticas, alguns procedimentos do iPhone me deixam seriamente irritados, então... Eu gosto do Google e aplicativos do Google, do Android, então para mim tá legal. Mas vamos lá. Castbox tem o Dog Catcher, dog de cachorro, mas com 2G, tá? Ele repete, Dog Catcher. Esse aqui eu particularmente acho que eu nunca usei. Vou dizer alguns ali, porque tem uns acho que nem existem mais aqui nessa lista. Aqui. Pocket Casts também é outro, um ótimo aplicativo. Podcast Addict. Esse é bom também, é bom. Podcast Go, que eu falei antes. Stitcher. SoundCloud, tem uma galera que conhece SoundCloud. Podbean, já falei. Na lista chega a mostrar até o Spotify. Spotify e Deezer, na verdade, não são aplicativos de podcast, mas eles estão rodando podcast. Tem o iTunes, né, que agora é Apple Podcasts também, que é para quem tem iPhone. Mas quem tem iPhone também pode baixar o Castbox, enfim, outro aplicativo. Mas, resumindo, pode jogar lá na Play Store ou na Apple Store, escreve lá aplicativo de podcast ou podcast, ele vai achar uma lista ali para vocês. Dá para ir testando um por um aí, instala vários aí e depois vai vendo qual te adapta melhor aí ao layout, se é mais intuitivo, se não é. Então assim, pessoal, assinem os podcasts favoritos de vocês, de preferência não esqueça de assinar o meu. Se eu não me engano, lá no iTunes ou Apple Podcast, eu não sei como é que está atualmente o nome, parece que é Apple Podcasts,
tem a opção lá de ranquear. Então, se tu tá ouvindo isso pelo iPhone, deixa aí 5 estrelinhas aí pro meu podcast. Pô, sou um cara simpático, rapaz. Até não aparece a minha cara aí, até, graças a Deus, até, porque senão ia espantar a audiência. Mas o áudio tá bacana, eu me esforço aqui, então dá essa mão aí, dá essa força. Assina aí o podcast, deixa 5 estrelinhas, compartilha com os amigos ou com os inimigos se tu não gostou dos episódios, do episódio em questão, ou desse mesmo aqui, tá? Que é aí para ir ajudando a crescer, aquela coisa, né? Aquele marketing orgânico que a gente gosta. A gente gosta porque é pobre, né? Porque não tem dinheiro para pagar. Aconselho, sim, tá? Baixarem um aplicativo para podcast. Ah, mas eu não escuto muito isso, eu ouço de vez em quando. Cara, eu vou te dizer que ele tem vantagem sobre o YouTube. A gente está tão acostumado a ver, né? Eu acho que a gente já teve uma grande perda na rotina da sociedade, que é deixar o livro na estante para olhar o filme ou a série na TV, que é baseado no livro, e não ler o livro. Eu conheço muitas pessoas, assim como tu deve conhecer, e se tu perguntar para cada uma delas quantos livros elas leram o ano passado e já leram esse ano, talvez não passe de 3. Ah, mas tu só conhece gente burra, Felipe. Não é isso. A vida está cada vez mais corrida, a gente tem cada vez mais opções de entretenimento e a gente está sempre correndo atrás da máquina, trabalhando e vivendo e fazendo outras coisas que às vezes simplesmente não tem tempo para sentar e ler um livro. Às vezes ler um livro, eu, por exemplo, assim, se eu não estiver bem disposto, bem descansado, eu começo a ler um livro e me dá sono, cara. Mas eu gosto de ler livro. E eu, sinceramente, faz um tempinho que eu não leio. E eu estou sentindo falta disso. Só que eu não consigo parar para fazer isso. Agora, a impressão que a gente tem ao sentar num sofá e assistir um filme ou ir num cinema é que é uma coisa breve. E, de fato, porque às vezes ler requer mais tempo do que 2 horas ou 1 hora. E ler cansa também, né? Porque a gente se mantém mais atento, a gente trabalha em cima do texto, a gente age em cima do texto com a leitura, enquanto a gente fica exposto à televisão, né? A gente fica totalmente sendo, vamos dizer assim, somente na espera do que as cenas vão se mostrando pra gente. E no livro a gente tem que estar ativamente em cima do texto e prestando atenção e formando imagens na cabeça, criando raciocínio e tal. E a televisão te traz prontas as coisas, né? Então a mídia podcast, e como eu estava falando, e aí a gente tem a perda do livro para a TV, depois da TV aberta, TV a cabo, TV aberta, cai no YouTube e, enfim. O pessoal hoje em dia, até para pesquisa, sabe? Eu tenho notado que às vezes para pesquisa no Google, o pessoal não procura mais no Google, procura no YouTube, né? Vai no YouTube pesquisar como fazer tal coisa e normalmente tem alguém que fez esse vídeo. Como fazer arroz, como trocar um chuveiro, como trocar um pneu, sei lá. Então, a mídia podcast ela tem algumas vantagens. Por exemplo, tu não precisa ficar com o olho colado na tela. Não precisa. Tu pode botar o celular no bolso, teu fone de ouvido, e aí tu faz uma outra atividade enquanto ouve. E que não te exija concentração e foco 100% naquela atividade. Por exemplo, cortar uma grama, ir para academia, vai lá lavar a louça, vai dirigir no trânsito, porque afinal de contas tu pode baixar o aplicativo e o aplicativo te dá as opções de fazer o download do episódio. Então tu pode fazer o download, botar no pendrive e rodar no carro. Se o teu rádio do carro tem Bluetooth, tu pode fazer a transferência do celular pro rádio do carro. E aí tu ouve por Bluetooth, não precisa fazer o download também. Quando tá dirigindo, tá no trânsito fechado, engarrafamento, na fila do banco, deixa eu ver o que mais, fazer uma caminhada, uma corrida no parque, tá esperando alguém que foi te encontrar no centro da cidade. E aí tá demorando, ao invés de tu escutar rádio ou música, tu pode ouvir um podcast também. Tu pode ouvir informação, tu pode dar risada, tu pode ouvir sobre curiosidades, variedades. E é um entretenimento bacana. Eu passei, depois que eu conhecia alguns poucos podcasts e comecei a produzir os meus, eu passei a ouvir mais podcasts. Então hoje em dia eu tenho escutado pouca música. Gosto de ouvir música, claro, mas eu criei o hábito de ouvir podcasts e de categorias diferentes. Eu acho bem interessante, bem bacana. A gente aprende coisas novas, a gente fica sabendo sobre algumas curiosidades, dá umas risadas. Tem alguns podcasts que são mais profundos, né, que trazem assuntos mais sérios, histórias de vida. Tem muita coisa legal assim para curtir. E aí daqui a pouco tu tá no ônibus também lotado ali, tá curtindo um podcast, tá te divertindo. O que acontecia antigamente? O que acontecia? Tu ficava exposto ao horário do rádio e horário da TV. A partir do momento que vem o YouTube, a gente se liberta da corrente de uma programação. Tu passa a consumir o vídeo, o episódio, sei lá, o filme, por exemplo, Netflix, no horário que tu quer. Tu não é refém numa TV aberta, passar só as
11 da noite, depois que acabou a novela, um filme que tu gostaria de ver, onde ela vai fazer 3, 4 inserções de propagandas de 5 minutos ou mais, o que vai fazer com que o tempo do filme aumente, e algumas emissoras de TV na cara de pau cortam pedaços do filme para poder caber na programação. Aí tu fica pensando um dia que tu assistir isso em DVD ou por streaming, tu vai pensar assim, mas eu não me lembro dessa cena, faz tempo, eu não me lembrava disso. A televisão faz isso, na cara de pau. E aí tu fica à mercê do horário da grade da TV, tu fica à mercê de esperar a propaganda passar. Anos 90 era Bush. Então é incrível, tu te liberta disso. E o áudio agora, com o Spotify, tu fica livre de ter que comprar, por exemplo, o CD, ou tá baixando MP3, ou ouvindo rádio, que tu também fica à mercê de propaganda, de programação, a música que a rádio quer tocar. E agora a gente tem a informação, a variedade, o entretenimento também no podcast. Pode ouvir a hora que tu quiser, fazendo a atividade que tu estiver fazendo. Eu às vezes escuto no banho, já escutei lavando louça, limpando a casa, cortando grama, correndo, quer relaxar, quer ficar quieto, não quer ficar deitado, ou tu tá na beira da praia, então a gente fica mais livre para esse tipo de coisa. E tem muito podcast bacana, tem muito podcast legal sobre variados assuntos. Esse tempo eu descobri que tem até um sobre bicicletas, o outro fala sobre... cara, tem coisa tão específica assim que é inacreditável. Então, assim, eu aconselho, tá? Além de baixar o aplicativo de podcast, né? Não esqueça de assinar o meu podcast. Dependendo da plataforma que você estiver, coloque as 5 estrelinhas ou dê a nota máxima, dá uma força aí, né? Seja sincero. E se não for, seja cínico, bota 5 estrelas, não tem problema, tá? Não me apego a sentimentos desse jeito. Mas é isso, pessoal. Hoje era mais para dar esse recado. Tem uma galera que não sabe o que é podcast. Fala assim, tu escuta algum podcast? Alguém, quê? Como é que é o nome? Sabe? Não sabe nem o que é podcast. Então imagina. Então, na verdade, isso aqui, é um apelo meu. Tentamos fazer um serviço social aí. E fazer vocês conhecerem essa mídia aí que tão interessante está ficando. Cada vez mais se fortalecendo. E existem milhares de podcasts no Brasil. Tem muita coisa boa para se conhecer. Tanto é que agora, inclusive, as grandes emissoras de televisão, né, rádio, TV, estão criando também podcasts, estão criando essa ramificação, né, na sua empresa e entrando na podosfera também. Mas já deixo a dica, eu como podcast pequeno, apoio os podcasts pequenos, aqueles que não recebem dinheiro, que trabalham por amor, fazem a coisa com carinho, que gostam do negócio. Porque assim, não quero desmerecer o podcast que vem, por exemplo, da Globo. Né? A Globo está lançando podcasts também, de variados temas. E eles têm toda uma estrutura, eles têm o marketing, eles têm a publicidade, eles têm tudo. Mas assim, é aquela velha história, né? Em datas comemorativas, ao invés de tu ir numa loja grande, compra do pequeno produtor, pequeno vendedor, pequeno comerciante do teu bairro. Ajuda a fortalecer a economia dos pequenos, porque os grandes já são grandes. Então faça a mesma coisa com podcasts. Não estou dizendo que não deva ouvir os grandes. Ouça, mas ouça muitos pequenos, conheça os podcasts pequenos e de médio porte. Apoie a cena, apoie o cenário local. E, falando em cenário local, eu faço parte da podcast.com.br, uma rede de podcasts gaúchos, podcast Tchê, tá? O trocadilho é oportuno nesse caso. Então, eu tô lá com mais 20 e poucos podcasts, todos produzidos por gaúchos ou em parte por gaúchos. Tá? Então, se você é gaúcho e está me ouvindo agora, tem vários outros podcasts bacanas, bem interessantes, de variados temas. Agora, se não é gaúcho, também não tem problema. Essa rede em breve está abrindo uma seção dentro do site para podcasts amigos dos gaúchos, né? Paulistas, baianos, cariocas, enfim, de tudo que é lugar do país. Então, tá bem bacana o site lá, eu faço parte. Tem outros podcasts legais, vão lá, conheçam. Tem o pessoal fazendo um conteúdo de qualidade, né? E eu acho que você vai gostar. Certo? Esse foi o meu recado por hoje, então. Em breve aí estou voltando com mais podcasts falando sozinho sobre alguns temas, né? Acho que eu vou começar a usar uma tag aí para diferenciar os episódios que eu falo sozinho e os que eu faço outras coisas. Por exemplo, eu já estou padronizando ali no meu podcast, caso você tenha escutado todos e tenha observado
onde eu faço entrevista. Agora eu estou botando a tag entrevista. Onde eu for fazer crossover, que em breve vai subir um crossover aqui no meu podcast. Vou botar ali também, entre colchetes, ali, entre parênteses, sei lá o que. Vou botar ali crossover. Então, daqui a pouco tu gosta mais de me ouvir falando sozinho. Daqui a pouco tu gosta quando eu entrevisto alguém. Tu tem preferência por um crossover. Então, tu escolhe qual tu quer ouvir primeiro. Né? E vai ali pela tag e fica muito mais fácil. E fica mais organizado, né? Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. E em breve está subindo aí uma entrevista muito bacana e um crossover muito legal. Bem em breve, tá? Então um abraço para todo mundo aí e sigam curtindo os podcasts. Um abraço. Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.